Vamos orar pela vida do Senhor Orivaldo, amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, e queremos lhe pedir, Senhor, pela vida, Senhor, do seu Orivaldo. Pai, ele se preparou para trazer a sua palavra, então nós lhe pedimos, usa a vida dele, Senhor. Usa, Senhor Deus, a mente dele, aquilo que o Senhor quer falar conosco através da vida dele. Ele vem, Senhor, meditando, ele vem estudando, Senhor, ele vem orando, Senhor, se preparando para esse momento, Senhor. É um homem de Deus que tem se entregado, Senhor, à tua vontade, ao seu direcionamento, Senhor. Então nós lhe pedimos, tira todo impedimento, toda distração, Senhor, todo roubador da palavra, Senhor, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, para atrapalhar, em nome de Jesus, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, boa noite, igreja, graça e paz. Eu quero cumprimentar você que está na sua casa também, que não pôde vir, ou você que está nos acompanhando, né, costuma nos acompanhar pelas redes sociais. Eu quero pedir que o Senhor esteja com você, te abençoando aonde você esteja, que as bênçãos do Senhor estejam com você. E eu queria agradecer a oportunidade, a confiança, né, pelo pastor, pela pastora Keren, e a todos, né, a confiança de eu estar aqui e poder ministrar a palavra de Deus. É muito bom, né, a gente subir aqui, a responsabilidade é grande, mas nós temos que saber que nós temos um Deus maior do que todas as dificuldades e que Deus está sempre nos abençoando. Eu coloquei o tema de hoje, eis-me aqui, e a palavra de Deus, o que eu vou ler, nós vamos falar da santidade de Deus. Nós vamos falar, você abre lá em Isaías, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Aleluia. Isaías no capítulo 6. Nós temos que estar sempre firme buscando o Senhor. Nós temos que estar sempre fortalecido no Senhor, buscando o Senhor, para que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós temos que dizer para o nosso Deus a todo momento: eis aqui. Nós precisamos dizer: eis-me aqui. Mas para que nós falarmos eis-me aqui, nós precisamos contemplar a glória de Deus. Nós precisamos estar firme com Deus. Amém? Então vamos lá, Isaías no capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 8, do 1 ao 4. Eu considero como a visão da glória de Deus. Amém? Então vamos lá. É a visão de Isaías, seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama, na voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim que estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esse aqui eu coloquei como a visão da fragilidade. Agora o versículo 6. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma pinça. Com a brasa tocou em minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Repita comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse versículo 8 eu coloquei aqui, a necessidade de Deus. Amém? Bom, já fui orado, já orou por mim, a irmã. Então nós temos que seguir com a palavra de Deus, mas é muito especial, é muito bom, muito prazeroso estar aqui. Eu confesso que hoje estou emocionado com essa palavra, né? Porque é por esse momento de estar aqui, porque Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu tive uns momentos com Deus e eu só pude dizer para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui. Se você tem um chamado, você tem que dizer: eis-me aqui, ó Senhor. E a palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Eu queria colocar aqui, segunda crônica, eu queria que a mídia colocasse. Vamos ler todos. A segunda crônica 26, nós vamos ler até o 3. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos. Lá no versículo 23, Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seu pai, num cemitério que pertencia aos reis. Nós vemos que Uzias morreu. E o que aconteceu com ele? Ele desobedeceu a Deus. Ele não podia entrar no lugar dos incensos, porque era os sacerdotes só que poderiam entrar para queimar os incensos. E ele desobedeceu a Deus. E por causa dessa desobediência, custou muito caro. Vamos ler, eu vou ler aqui na Bíblia, aqui no versículo 16 de 2 Crônica, que diz assim, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar o incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados
para esse serviço. Saia dos santuários, porque você cometeu uma transgressão, e isto lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha o incensário na mão para queimar o incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. E como nós lemos lá no versículo 23, ele morreu. E voltando para Isaías, nós vemos que Isaías, muitos teólogos falam que Isaías era muito próspero de Uzias, que ele fazia até parte, né, aquelas grandes pessoas que tinham na época. E Isaías, justo nesse ano, teve um encontro com Deus. Isaías teve uma visão. Essa visão que Isaías teve transformou a vida dele, mudou todo o seu trajetória. Ele realmente teve uma mudança, mas vale a pena, nós temos que colocarmos que Isaías ele não mudou, ele não recebeu as bênçãos do Senhor depois dessa visão. Isaías já era profeta. Isaías, ele já, desde lá do capítulo 1, ele já era um profeta de Deus. Mas nós vemos aqui que foi no final do reinado de Uzias, da morte dele, que ele teve um encontro com Deus. A nossa vida é assim, nós temos que ser uma pessoa de Deus, nós temos que buscar ao Senhor todos os dias, nós temos que vir à igreja todos os dias, nós temos que ter essa obediência de estar ofertando, dizimando na igreja, mas isso não significa que nós estamos salvos. Não significa que nós estarmos aqui todo dia na igreja já é o suficiente. Se nós não buscarmos ter uma intimidade com Deus, nós não vamos estar fortalecidos na fé. Nós não vamos estar aptos para quando for chamado o pastor dizer, querer colocar você em algum cargo, você não vai estar preparado para dizer, eis-me aqui. Nós temos que dizer primeiro para Deus, eis-me aqui. É muito interessante, é muito forte o que Deus falou comigo. E no capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías teve realmente um encontro com Deus. Eu tive uma revelação que Isaías, provavelmente, ele tinha um costume de estar no templo, como nós, né? A gente está vindo nas quintas, nos domingos, a gente está aqui no templo também. Mas aquele encontro, aqui nós vemos aqui
que os serafins estavam acima de cada um. Ele contemplou a grandeza de Deus. Ele contemplou a santidade de Deus. Aqueles serafins eram anjos angelicais. Isaías teve e contemplou aqueles anjos lá voando por cima de Deus e clamavam um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele contemplou a santidade de Deus. Ele teve um encontro com Deus. E ele disse que o templo encheu de fumaça. Tudo que ele viu realmente foi a santidade de Deus que ele viu. Por isso eu coloquei aqui a glória de Deus. Mas nós podemos ver aqui no versículo 5, que ele diz: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu coloquei aqui que é a fragilidade dessa visão. Sabe, amados, quando você tem um encontro, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós vimos tudo aquilo, aí é que nós vamos nos reconhecer e ver que realmente somos pecadores. Isaías viu aquele momento que ele estava faltando muito ainda para a santidade. Ele estava faltando muito para ele dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, como ele diz lá no versículo 8. Então nós temos que pensar assim. Quando nós temos esse encontro com Deus, que nós temos que buscar esse encontro com Deus, aí nós vamos ver o que nós precisamos corrigir. Isaías no capítulo 5, ele falava muitas vezes lá no versículo 20, no 11, no 8 e vários versículos, ele diz: ai das pessoas, ai de fulano, ai de ciclano. Mas depois dessa visão que ele teve, ele olhou para ele. Todo o encontro que a gente tem com Deus, a gente vai olhar para nós vamos ver os nossos defeitos. Nós vamos parar de olhar para o lado, de olhar para as pessoas. Nós vamos orar para nós. Nós vamos ver o que está faltando. Por isso que ele disse: ai de mim. Todo o tempo, desde o versículo 1, se você ver, Isaías profetizava. Ele era do ministério, ele já era um homem de Deus, mas realmente tinha que ter aquele encontro com Deus. Ele tinha que ter aquela visão. E foi justamente depois que o rei Uzias morreu que ele teve esse encontro. Eu coloquei aqui que a fragilidade. Aí no versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou em minha boca e disse: eis que a brasa tocou em sua boca, os teus lábios e a sua iniquidade foi tirado, e os seus pecados perdoados. Nós temos que saber, depois de que Isaías, eu coloquei aqui que é a graça perdoadora. Primeiro Isaías teve esse encontro, primeiro ele teve que reconhecer as suas dificuldades, ele tinha que reconhecer como ele era, para que depois ele chamasse as pessoas e olhasse. Será que nós temos que estar olhando para os lados, vendo as pessoas? Nós temos que estar vendo
as dificuldades dos outros, mas nós não olhamos para a nossa dificuldade. Nós temos que olhar para nós. Nós temos que ter um encontro com Deus para ver o que está acontecendo, o que nós precisamos corrigir. Qual é o ponto que você deve corrigir na sua vida? Qual é o ponto que nós temos que buscar santidade? Isaías passou pela santidade de Deus, mas nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que todos os dias estar ajoelhando, jejuando, procurando buscar a santidade de Deus. Como nós vamos dizer para Deus, eis-me aqui, se nós não estamos buscando? Se nós não estamos falando com Ele todos os dias? Igual eu disse, não adianta nós virmos à igreja todo dia se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. Se nós não colocarmos Deus na nossa casa. Se nós não colocarmos Deus na nossa família. Não adianta nada. Nós vamos ficar perdendo tempo. Nós vamos estar andando à toa. Por isso que nós temos que ver o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, nós temos que buscar. O que nós temos que buscar? Ver a santidade de Deus. Mas para isso nós temos que estar firme no Senhor. Será que você está firme no Senhor? Será que você está buscando o Senhor? Será que todos os dias, as dificuldades que a gente passa muita dificuldade, muita tribulação. Será que nesses dias de dificuldade você pelo menos ajoelha e clama ao Senhor? Será que você tem essa força de buscar o Senhor? Tem pessoas que não têm força nem para ajoelhar, para orar, para buscar o Senhor. Aquela dificuldade, está difícil. Está difícil. Mas sem buscar o Senhor, não vai mudar. Não vai mudar. Só com a presença de Deus. Só com a presença de Deus em sua casa. Nós temos que buscar a presença de Deus. Mas nós somos seres humanos, somos difíceis. Mas se nós conseguirmos ter aqueles momentos com Deus, nós vamos ter um encontro com Deus, um momento para nós refletirmos, buscar ao Senhor mais e mais. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, em nossa casa, nada vai acontecer. E a palavra de Deus diz que a brasa tocou no lábio de Isaías. Nós vemos que ele viu a fragilidade dele. Ele viu que até os seus lábios, que ele habitava, ele tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo, de um lábios impuros também, de um povo, né? De lábios impuros. Então nós temos esse trecho da Bíblia. É muito importante. É uma coisa que Deus é um trecho assim, um texto que fala muito com a gente. Mas o que nós devemos fazer? Nós temos que ler, como nós estamos lendo a Bíblia. Mas nós temos que ler não correndo. Nós temos que ler um versículo e voltar, porque Deus vai falar com você. E Deus falou muito comigo, para você se esforçar, para você buscar a presença dEle. Será que nós estamos fazendo tudo certinho? Será que nós estamos reconhecendo que somos pecadores? Às vezes, como morreu o rei Uzias, nós temos que deixar morrer muitas coisas do nosso lado. Eu não sei que é aquela falta de oração, você tem que tirar do lado. Se você está
colocando como rei um carro, você tem que derrubar por terra. Você não pode colocar nada acima de Deus. O rei Uzias morreu. Nós temos que tirar tudo que afronta a nossa vida. Tem que morrer e deixar do lado. Nós não podemos estar seguindo para buscar ao Senhor, fazendo as coisas de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós vamos ter as bênçãos de Deus. Não é de qualquer jeito que você vai ter força para estar buscando ao Senhor. Eu falo nessa noite, pensa bem, coloque em sua mente, o que é que você está precisando que morra, que saia da sua vida? Qual é isso aí? Será que é o dinheiro que você idolatra? Será que é uma casa? Não. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que ver a nossa casa, a nossa família. Você sabe, nós temos que estar orando, buscando a santidade de Deus, igual Isaías buscou. Mas nós temos que também clamar e orar e colocar a nossa casa no altar de Deus. Se nós não colocarmos a nossa casa no altar de Deus, tudo vai por água abaixo. A palavra de Deus disse depois. Aí Deus falou para Isaías. Depois disso, ouviu uma voz. Observamos que agora ele ouviu a voz de Deus. Depois que ele reconheceu, que ele viu a grandeza, a santidade de Deus, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Ele disse, eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que, se Deus perguntar para você, falar com você, fazer alguma coisa, será que você está disposto? Será que você está preparado para dizer, eis-me aqui, ao Senhor? Será que você está firme na presença do Senhor para dizer, eis-me aqui, Senhor? Isso é muito forte. É muito forte. Nós temos que buscar ao Senhor em todo o tempo. Essa palavra que Deus falou comigo, até me falou e eu sonhei com essa palavra. Deus falou assim: fala para as pessoas que essa palavra é para ele colocar, guardar em seu coração. Fala que é para eles guardar no seu coração e não esquecer de nada, e buscar a santidade de Deus, e buscar a presença. Isso que Deus colocou em meu coração para dizer hoje, nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você colocasse a mão em seu coração. Eu vou fazer uma breve oração. Não esqueça de buscar a presença de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu sou grato ao Senhor, meu Deus, por este momento. Eu sou grato ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade, por essa palavra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, meu Deus, por cada um que está aqui, por cada um que está ouvindo na sua casa, meu Deus. Pai, visita, meu Deus, essas pessoas, meu Deus. Fortalece o seu espírito, a sua mente, o seu coração, para que essa pessoa tenha força de buscar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que tenha força, meu Deus, de estar buscando a sua santidade, meu Deus, para fazer a tua obra, para dizer, eis-me aqui, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor, estou preparado para servir, para fazer a tua obra, Pai, mas nós precisamos, meu Deus, de um processo, nós precisamos, Pai, passar, buscar ao Senhor, mas nós precisamos ter força, meu Deus. Nessa noite, meu Deus, eu apresento a cada um para dizer ao Senhor, eis-me aqui. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver
onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade.